Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Inspire. E hoje é com grande satisfação que eu entrevisto a doutora Vânia Martins, que é ginecologista, obstetra, mestre em saúde reprodutiva pela Universidade aqui em Londres, também é diretora e proprietária da Vânia Healthcare aqui em Hampstead, no norte de Londres. Seja muito bem-vinda, doutora Vânia, é um prazer entrevistá-la. O prazer é todo meu, Kátia Fernandes, ter vocês aqui em Hampstead e Vânia Healthcare. Doutora Vânia, nosso bate-papo hoje então é sobre saúde da mulher. Recentemente eu estive num workshop onde foi conversado sobre tireoide. É realmente um problema sério de saúde? Interessante, tireoide. Tireoide é um problema muito sério, é um problema de saúde pública no momento. Porque como eu trabalho com infertilidade também, eu tenho muitas mulheres que ficam inférteis em função do hipotireoidismo principalmente. Por quê? Porque quando a sua tireoide trabalha muito devagar, tudo em você fica muito lento. O seu metabolismo fica muito lento, e inclusive o metabolismo dos seus hormônios sexuais. Então você pode ter falta de desejo sexual, você pode ter períodos que você não menstrua de forma nenhuma, você menstrua a cada 35 dias, 3 vezes no ano, 1 vez no ano. Cabelo pode começar a cair, as unhas podem começar a cair, depressão é muito comum. E culmina com a infertilidade, porque essas pacientes normalmente elas não ovulam. E às vezes associado ao hipotireoidismo você tem um problema da aumento da prolactina, que é um hormônio produzido na cabeça. Esse hormônio também faz com que as pessoas não ovulem e elas também aumentam de peso. E normalmente os homens também têm problemas com a tireoide? É muito mais comum agora, nós estamos vendo nos homens também. O problema é você trazer o homem para ser visto. Normalmente nós tratamos o homem através da mulher. E aí ele chega com uma história de hipoatividade sexual, ou tem dificuldade para ter ereção, ou queda de cabelo, muito cansaço, obesidade geralmente abdominal, porque o metabolismo dele é muito lento. E também influencia na produção do esperma. A quantidade do esperma pode diminuir, inclusive a qualidade. Então às vezes eu pego o paciente já nessa fase. Então é importante que o casal tenha a tireoide em dia para que tireoide em dia. Na verdade, para que esse processo todo seja mais fácil, mais saudável. É, porque se você tratar o casal, às vezes eles conseguem conceber naturalmente. Isso é uma das frontlines que eu falo, é uma das formas de tratamento para tratar a infertilidade. Sempre pensar em hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E funciona. Assim que o tratamento é começado, se vê resultados. Sim, se vê resultado, porque essa mulher volta a ovular, ela volta a menstruar e aí ela consegue conceber. E aí em 3 meses, normalmente, porque o ciclo do esperma do homem, ele leva em média 90 dias. Então às vezes em 90 dias o esperma melhora a qualidade, ou ele fica mais rápido, ou ele começa a produzir um esperma de melhor qualidade e eles conseguem engravidar normalmente, naturalmente. Falando sobre saúde reprodutiva, qual é o perfil da mulher que lhe procura? O perfil, vamos dizer, da mulher do casal, né? Geralmente são as pessoas que falam, onde a primeira língua é o português. Que o português é falado em 10 países do mundo. Então tem muitos brasileiros, tem muito pessoal da África. E por que eles vêm? Porque a língua, embora eles falem inglês muito bem, na parte médica eles preferem ter alguém que fale a mesma língua, porque às vezes eles não entendem, ou eles ficam naquela dúvida, será que isso é real, se não é, então eles preferem vir numa pessoa que fale a língua deles. Claro que eu tenho ainda uma porcentagem de pessoas do oeste europeu, poloneses, eu tenho romenos, que nos procuram, porque são pessoas que querem uma segunda opinião, às vezes já fizeram uma inseminação artificial com alguém muito conhecido no campo inglês e quer uma segunda opinião ou quer tentar um outro tipo de tratamento para inseminação artificial, porque nós trabalhamos com método natural também, sem hormônios, e nós trabalhamos com a estimulação moderada, a gente usa menos hormônios. E aí, consequentemente, o tratamento fica mais em conta e, obviamente, o efeito colateral do paciente é muito menor. É melhor tolerado. E existe uma média de idade, por exemplo, que a mulher chega aqui, existe, né? Em qual idade normalmente ela procura? Isso é uma grande coisa. Nós estamos na Europa, estamos na Inglaterra, não é como no Brasil. Normalmente a minha média de idade é de 35 para cima.
Eu não tenho moças de 18, 24, 25, a menos que elas tenham estão tentando há algum tempo, tem algum problema, elas vêm, mas a grande maioria, eu vou dizer assim, 90% é 35 anos para cima, porque nós estamos na Europa, então o pessoal geralmente estuda, trabalha, se organiza financeiramente, ou pessoas que já são de outros países que estão morando aqui há pouco tempo e conseguiram encontrar um companheiro, porque você sabe que uma mulher de 35 anos no Brasil, para ela encontrar um companheiro, é mais difícil, já está fora do mercado. Como nós temos uma população mais, digamos assim, uma idade mais avançada, você tem muitos homens sozinhos na Inglaterra, na Europa. Então elas vêm para cá com 35, 37, 38, 40, encontram uma pessoa, tentam, não conseguem, elas vêm nos procurar por uma opinião ou às vezes até mesmo começar um tratamento. Uma questão um pouco polêmica, né, para nós brasileiros, é a questão da barriga de aluguel ou barriga emprestada. Quais são as realidades, tanto no Brasil quanto aqui no Reino Unido? Então, no Brasil, nós sabemos que é ilegal. Se você for usar a barriga de alguém, é por seu risco e conta. E todo dia nós vemos aí na notícia, a mulher engravidou, ela se apega àquela gravidez e tudo, desaparece com o filho da outra e ela não tem nada que ela possa fazer. Então é totalmente legal, é fora de questão, não faça isso no Brasil. Agora, já que na Europa, na Inglaterra, onde nós estamos, isso é muito usado. Nós temos um banco de mulheres que são chamadas mulheres de barriga de aluguel. Elas recebem para gerar o seu filho. Isso é muito comum também na América, porque os artistas ou os homossexuais, por exemplo, eles usam muito barrigas de aluguel. E nós temos a lista das mulheres que são usadas para isso, porque elas são checadas, elas têm útero checado, têm os ovários checados, nós checamos para doenças genéticas, doenças infecciosas. Nem todo mundo pode ser uma barriga de aluguel. Tem um critério para você ser barriga de aluguel. Idade também, o passado, se você tem uma trompa com problema, coisa assim, uma infecção que você possa passar alguma coisa para o embrião, essa pessoa não entra para ser uma mulher de barriga de aluguel. E muitas vezes também, né, doutora Vânia, com relação, não é nem a questão de ovular ou de não conseguir ficar grávida, mas às vezes o útero, né, a saúde do útero não ajuda, não é isso? Tem muitas mulheres que têm muito miomas, por exemplo. E às vezes nós fazemos algumas cirurgias para tentar ajudar essas mulheres. Nós removemos todos os miomas para elas, chamada miomectomia. A gente nem abre mais a barriga, só se for um mioma muito grande, a gente faz por laparoscopia. E quando você retira muito os miomas, você pode também tirar tecido normal do útero. E aí o que vai acontecer? Ela não vai conseguir segurar a gravidez. Então a barriga de aluguel será uma indicação. Outra indicação seria a paciente que já nasce com útero mal formado. Ou nasce com útero infantil, que é muito comum na chamada síndrome de Turner, que você pode googlar e estudar, que é a mulher que ela tem útero infantil. Entendi. Tá? É um problema genético, já é diagnosticado agora com a criança dentro do útero, a gente já sabe se vai ser Turner ou não. Olha só. É muito importante. Então, basicamente o que? É pessoas que têm muitos miomas, pessoas que já nascem com o útero mal formado, ou que tem a tal da síndrome de Asherman, que é a parede do útero cola uma na outra, e aí não tem como você gerar aquela gravidez. Então a barriga de aluguel seria uma outra opção para essa paciente. E é totalmente legal aqui no Reino Unido? Sim, totalmente. Nós que temos clínicas de inseminação, que temos os parceiros, nós temos uma lista de mulheres que recebem para serem barriga de aluguel. Nós fazemos todos os exames para elas, nós fazemos ultrassom, checamos as trompas, exame para doenças sexualmente transmissíveis, doenças genéticas. Não é qualquer pessoa que pode ser uma barriga de aluguel. Aqui na Europa, aqui em Londres, nós temos a lista das pessoas que fazem esse serviço para nós. Falando sobre a questão da inseminação artificial, quais são os riscos físicos e emocionais para essa paciente? O principal risco físico é a estimulação excessiva dos ovários. Isso em qualquer país do mundo, qualquer paciente tem o risco de desenvolver essa estimulação excessiva. O que é isso? Quais são os sinais? Como que a paciente sabe que ela vai desenvolver isso ou que está para desenvolver isso? Dor de cabeça, diarreia, vômito, a barriga fica realmente incha, aumenta muito de tamanho, edema nas pernas. Geralmente essas pacientes elas desidratam, você precisa interná-las, fazer muita hidratação, porque senão o rim para e o fígado para. E o ovário ele fica do tamanho de uma bola de futebol. Você imagina a dor que essa mulher vai sentir, porque ela tem ali milhões de ovos. Quando isso acontece, o que você acha? Nós coletamos o ovo, se for porque tem vários graus de hiperestimulação. Se for o primeiro grau mais leve, nós coletamos os ovos,
congelamos, tratamos essa mulher, tiramos todo aquele hormônio de dentro dela e aí nós colocamos o embrião num ambiente saudável. Porque não adianta também você colocar um embrião no útero cheio de hormônio, que ela não vai segurar de qualquer forma. Então o principal é isso. Tem os outros grandes problemas. Na coleta de ovo pode ter perfuração de reto, perfuração de bexiga, isso pode acontecer. Se você faz a inseminação muito repetidas vezes, por 6, 7, 10, 15 vezes, aumenta a incidência de câncer de ovário também, porque você fica fazendo aquele ovário super trabalhar, entendeu? Você, como se você maltratasse aquele ovário, aquele órgão. Agora a parte emocional, o problema é mais no relacionamento, porque assim, a mulher, se ela vai para, como é que eu vou te explicar, para induzir a ovulação, tem os dias que ela precisa ter relação com o companheiro. E aí geralmente o marido fala, eu não tenho nem mais interesse em ter sexo, porque eu sei que ela só quer o meu esperma. E acontece. E acontece muito disso. Então o sexo não fica uma coisa mais de prazer, fica aquela obrigação de ter filho. O que eu escuto muito aqui é o seguinte, não doutora, para ter filho eu faço qualquer coisa. Então eles não estão, a mulher então ela se dedica demais, ela sofre, ela fica calada para tentar dar aquele filho para aquele homem, para também tentar manter a relação. Porque a mulher, ela é dirigida pelo medo. Medo de perder aquele marido, medo de não conseguir engravidar, medo dele engravidar uma outra e desmerecê-la, entendeu? Então tem todas essas questões. Por isso que todos os casais que estão fazendo inseminação artificial, por lei aqui na Europa, eles têm que ter pelo menos uma sessão de counseling. Chama aconselhamento com o psicólogo. Nós temos a pessoa que faz o aconselhamento para nós, mas tem as pessoas que fazem isso online, mas é importante que tenha esse acompanhamento, porque muitos casamentos são destruídos quando a inseminação falha. Olha só, e na verdade é fundamental esse apoio emocional, não é? Porque realmente é um processo bastante, às vezes, longo, exige muito do casal em si, não é mesmo? Exige muita coisa, porque antes de você ir para a inseminação, tem todo o processo de investigação. Você tem que fazer todos os exames para doenças venéreas, exames hormonais, tem horário para colher sangue, tem horário para fazer ultrassom, tem o dia para você colher o seu exame preventivo, por exemplo, tem o dia para você ir no local para colher o ovo, você vai ser sedada, você vai dormir, vai colocar drogas no seu organismo, você vai dormir para colher aqueles ovos. E às vezes a notícia que eu vou te dar não é boa, às vezes os ovos que eu colhi, a qualidade dele não é boa. E aí, porque nós damos nota para os seus ovinhos. Sim. E aí nós tentamos colocar o embrião nos top, que eu falo. Claro. E às vezes você vai formar os embriões que são de baixa qualidade. E aí você já vai ficar com aquela insegurança. Olha, eu vou colocar os melhores, mas se falhar eu vou ter que colocar já os que não são tão bons. Quer dizer, quando falha com os muito bons, a chance de falhar com os piores é muito maior. Então é toda aquela insegurança, aquela angústia do casal, né? Doutora Vânia, as doenças sexualmente transmissíveis, elas também podem influenciar na questão da infertilidade, tanto no homem quanto na mulher? Com certeza, isso é um número muito grande que eu tenho de mulheres com trompa entupida, aderências pélvicas. O que é aderência? Você tem uma infecção, a mais comum é a clamídia trachomatis. A segunda, gonorreia, HPV, HIV, sífilis. Isso dá uma infecção na pelvis, né, aqui embaixo. E aí, quando você demora a descobrir ou tratar, isso que acontece, dá tipo uma aderência, aquilo adere, a trompa adere no ovário e chama de pelve congelada. Né? Então você perde a sua trompa, o ovário insista e aí você não vai conseguir engravidar naturalmente. Mesmo com inseminação artificial, às vezes é difícil, dependendo do dano que causou. No homem é muito comum a uretra fechar, porque ele fica tendo clamídia de repetição, gonorreia de repetição, a uretra fecha. Então ele tem dificuldade para passar a urina, dificuldade para urinar. Então é muito comum essas infecções. E assim, às vezes as pessoas não dão a devida importância a essa questão? Eu creio que é mais falta de conhecimento, porque, por exemplo, muito comum, eu pego muitos pacientes que a queixa deles é: eu tô com infecção urinária, eu tô com dor para urinar. A queixa deles é essa. Eles acham que é infecção urinária, mas não é, porque as bactérias, elas moram na vagina, mas elas também gostam da uretra. Então, e a uretra reclama. Ela tá te avisando para fazer alguma coisa. Aí o paciente já foi aqui, já foi ali, já tomou aquilo. E aí faz um exame mais específico
E aí você descobre que é uma doença diferente. E aí você tem que fazer o tratamento dela e do companheiro também. Não adianta só tratar a mulher, tem que tratar o companheiro. O companheiro. E além daqui da Vânia Healthcare, essas pessoas também podem ser assistidas pelo Sistema Público de Saúde aqui na Inglaterra? Tem alguma indicação aqui em Londres, por exemplo, algum lugar que essas pessoas possam ser atendidas? Com certeza. No NHS você tem, por exemplo, em Paddington, tem a clínica de Sexual Health do Paddington, tem a clínica de Sexual Health do King's College, que é no sul de Londres, e eu também recomendo a clínica de Sexual Health de Whitechapel. São clínicas grandes, é o walk-in, você não precisa marcar nada, você chega lá 8h45 da manhã, fica em pé, é uma fila grande, mas o atendimento é rápido, já trabalhei nessas Sexual Health. É focado para essas doenças. Obviamente, como é uma coisa pública, eles checam para as mais comuns, gonorreia e clamídia. Sim. Tá, mas já é alguma coisa. Eles fazem exame para sífilis, HIV, faz também para hepatite A e B em determinadas populações, como o Brasil. O Brasil é endêmico para hepatite A e B. Então, se você dizer eu sou brasileiro ou sou da África, eles vão fazer a sua hepatite B e C também no pacote, que é um pacote. Vale a pena as pessoas que têm algum tipo de problema, que é a recidência, de repente, da infecção urinária, talvez não seja tão simples assim. Verdade. Ou procurar a doutora Vânia, ou procurar essas clínicas, porque a saúde é fundamental na vida da gente, não é? Doutora Vânia, muito obrigada. Eu fico muito feliz de entrevistá-la aqui para o nosso Inspire, né? Como foi comentado, a saúde é fundamental para que tudo na vida da gente ande direitinho e as pessoas têm que realmente se cuidar. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço o convite e não se esqueça, sua saúde sexual não tem preço.